Aleluia. Tá bom, obrigada. A graça e a paz, meninas. Tudo bem com vocês? Que coisa boa a gente parar o que a gente está fazendo para nos assentar aos pés do Senhor. É tudo sobre Ele. Não é sobre homem nenhum, nem mulher nenhuma. Nós somos vasos de barro. O Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é nosso Pai. E a gente está muito feliz, eu e o João, de poder estar aqui com vocês. Eu creio, sim, que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E aprova o Senhor nos reunir aqui hoje. Que bom que você veio, de onde você veio. Muitas de vocês se moveram aí em fé e em distância, né? Que bom que você está aqui. Como a pastora já disse, lá fora, no final dessa reunião, os 2 livros estão disponíveis. Só para você entender do que se tratam os livros, o Seja Feliz Hoje, o Caminho do Contentamento, é um livro que traz para a gente, joga luz, porque muitas vezes a gente acredita que, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Na verdade, gente, o que a gente tem para viver é hoje. Nós só temos um dia de cada vez. Não é à toa que o Senhor fala, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Vive um dia de cada vez. E o Senhor quer que a gente se sinta feliz, contente. Contente vem de contentamento. Contente com aquilo que a gente já tem. Olhar para aquelas riquezas do dia a dia. Deixa eu ver aqui. Quem é que tomou banho hoje? Aleluia. Algumas não levantaram as mãos, mas está tudo bem. Gente, não é maravilhoso a gente poder tomar banho? Mas não é uma coisa tão simples, né? Vocês tiveram sabonete? Vocês sabiam que tem países que não têm sabonete? A pessoa toma banho com o mesmo sabão que ela lava a roupa? Olha que privilégio nosso. Às vezes a gente recebe riquezas todos os dias. Você levantou da cama sozinha, foi ao banheiro sozinha e fez xixi sozinha. É ordinário, é do dia a dia, mas é uma dádiva. Quando você vê uma pessoa presa numa cama, ela não tem saudade das bolsas de marca, nem dos seus carros ou títulos. Elas têm saudade de poder comer uma comida, sentir o sabor das coisas. Elas querem um pouquinho mais de tempo para estar com a família. Essas coisas são realmente importantes. E eu espero que esse livro abra os seus olhos para você enxergar que o Senhor é bom, que Ele cuida da gente todo o tempo e não cair nas armadilhas que existem por aí para nos distrair. E o outro livro é Resgatada para Resgatar, da missionária Edmeia Williams. Uma mestra na palavra, uma mulher que é um referencial para mim. É com ela que eu vou para Israel, a gente vai para Israel juntas, conduzindo mulheres, a gente também está indo para a Turquia, fazendo os caminhos de Paulo. E a Edmeia, além de ser uma mestra, tem 30 anos que ela tem um trabalho no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Edmeia, pela graça do Senhor, foi um instrumento que Deus usou para tirar uma geração inteira do tráfico. E ela continua lá com a Casa de Maria e Marta, trabalhando com crianças. E desse livro aqui, toda a renda é para a Casa de Maria e Marta. Toda a renda vai para a Casa de Maria e Marta, no Morro Dona Marta. Que Deus abençoe vocês através do conteúdo. Esse livro é poderoso, um testemunho lindo na vida de Edmeia, inspirador. E você também abençoa a Casa de Maria e Marta. Vamos lá, autênticas. Segundo o dicionário, autêntico significa verdadeiro, legítimo e genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, que não é falso, que é real, é positivo. Autêntico é a comprovação daquilo que é legalizado conforme a lei, que é legitimado no direito ou na justiça. Que coisa linda, eu gostei aqui, que não é falso, que é real. E quando eu falo que é real, não apenas no sentido de verdadeiro, autêntico, mas também de realeza. Essas duas palavras, esses 2 significados estão numa única palavra, real. Muito bem.
agora vai comigo para Mateus capítulo 6. O Evangelho segundo Mateus capítulo 6. E nós temos alguns trechos nesse capítulo 6 de Mateus. Primeiro vamos entender. No capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nós temos descrito ali no capítulo 5 as bem-aventuranças. Jesus está ensinando para os seus seguidores, para aquela multidão que tinha se assentado com ele, o que era que ia dirigir aquelas pessoas a partir daquele momento. Qual que era o fundamento daquilo que Jesus estava ensinando. Jesus estava lançando o alicerce daquilo que ele veio fazer, e não apenas daquilo que ele veio fazer no sentido da redenção, no sentido redentivo, mas também naquilo que ele veio fazer no nosso caráter, nas nossas intenções, nas motivações do nosso coração. E aí quando a gente olha para as bases que Jesus lança, para o alicerce que Jesus lança nas bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurados são os pobres em espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que têm fome e sede da justiça, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça. Então, ao contrário da proposta de sucesso desse tempo, não é? Começa com pobres em espírito. No nosso tempo, pobre de espírito é uma coisa degradante. Quando alguém, nossa, fulano, tão pobre de espírito. Mas no sentido que Jesus está falando, é a nossa consciência que sem Deus nós não podemos fazer nada. Que não há tesouro em nós mesmas. Que o nosso espírito é sedento pela direção do Espírito Santo. E que nós precisamos da obra do Espírito Santo em nós para sermos transformadas a cada dia mais um pouquinho na semelhança de Jesus Cristo. E aí ele lança essas bases não apenas de discurso, mas de vida. Jesus veio numa embalagem que muitos desacreditaram. Para começar, gente, ele encarnou. Você já pensou o Deus criador do universo? Ele estava lá quando o universo estava sendo criado. Na presença da perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma sinergia perfeita, interagindo como um só. Nenhum concorre com o outro. Os três são um. Encarna. Começa a sentir frio, fome, necessidades fisiológicas, ficou entregue aos cuidados de uma mulher e de um homem nos seus primeiros anos de vida, que ensinaram, que trocaram fraldas. Só o ato da encarnação de Cristo já é uma humilhação muito grande, mas ao mesmo tempo uma demonstração de amor inigualável, porque ele se vestiu da nossa humanidade, se aproximou de nós, venceu no nosso material para dizer, vocês também são chamados a vencer. Nós não podemos usar desculpas. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Fato, não somos mesmo. Mas o Senhor está nos aperfeiçoando dia a dia e nos levando de volta para Deus dia a dia. Nosso espírito já foi reconciliado com Deus. Agora nós estamos caminhando para aquilo que acreditamos, a ressurreição. E aí no capítulo 6, ainda nessa linha, nessa sequência do que Jesus está ensinando, ele vai um pouco mais longe, ele vai um pouco mais fundo. E ele confronta uma coisa importante aqui. Vamos lá. Mateus 6, a partir do verso 1. Eu estou na linguagem NVI. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens.
eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí ele ensina a orar a oração do Pai Nosso. E aí você vai comigo para o verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Senhor, obrigada pela tua bendita palavra, lâmpada pelos nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite através da tua palavra, Senhor Jesus. Incline os nossos ouvidos, ó Deus, à tua doce voz, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola. Oh Deus, tenha toda a liberdade nessa noite para o Senhor falar com cada uma aqui na sua individualidade. Fale também com o coletivo, fale com todos nós, com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, o Senhor está confrontando algo muito específico nesse capítulo 6. Ele está confrontando a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é o que parece, mas não é. A palavra sincero vem de uma expressão antiga que significa sem cera. É porque em outros tempos as pessoas usavam máscara de cera para parecerem o que não eram, mas aquela máscara derretia. Então, ser sem cera é ser verdadeiro, sem máscaras. Mas a gente usa máscaras, sim ou não? Temos as máscaras sociais. As máscaras sociais são aquelas que quando você sai de casa, cheio de problema, não vão te permitir sair choramingando aí com todo mundo. É aquelas que você calça a sua cara e vai para a luta e alguém te fala, tá tudo bem. Aí a gente fala igual a Sunamita, tá tudo bem. Com o filho morto em casa. Está tudo bem. Não é disso que Jesus está falando aqui. Não é de sair por aí, não derramando as suas dores em cima das pessoas, ou descontando nelas a sua frustração. Isso aí, gente, não é hipocrisia não, isso é bom senso. Para você saber para quem você fala, a quem você se mostra, né? E não colocar sobre as pessoas o peso das suas angústias. Então tem certas coisas que a gente vai guardar aqui no nosso coração, abrir diante de Deus e abrir também diante de uma pessoa que vai poder te exortar, te consolar, ser verdadeiro com você, te aconselhar de uma maneira equilibrada. Jesus aqui está usando como exemplo os fariseus. Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo extremamente zelosa da lei. Quando os fariseus surgem no meio do povo judeu, eles surgem para lembrar ao povo judeu que eles não estavam obedecendo a lei de Moisés. Que eles tinham que ser mais sérios nisso, que eles tinham que ser mais rigorosos nisso. Então eles começam num motivo bom. Eles começam com uma boa motivação. Trazer o povo de Deus de volta para Deus, de volta para a lei de Moisés. Só que o que acontece? Quando a gente vê aqui o que Jesus está comparando, ele está colocando para a gente
os fariseus como hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles pareciam tementes a Deus, pareciam cumpridores da lei, mas o coração deles, a motivação por trás das atitudes eram outras. Eles não estavam muito interessados em apenas ser aceitos por Deus, eles tinham que ficar bem vistos. Eles tinham que provocar uma fama no meio do povo. Eles queriam que o povo olhasse para eles e perguntasse: uau, eles são muito santos, eles são muito bons, eles não falham nunca, eles são exímios guardadores da lei. E eles guardavam mesmo. Eles guardavam mesmo. Eles eram aplicados. Mas, gente, se uma coisa que a lei evidenciou é que nós não podemos ser aceitos e salvos pelo cumprimento da lei. O Senhor manda a lei para evidenciar como nós somos incapazes de ser justos. Porque por mais que você tenha um bom procedimento, você ande direitinho, você seja uma mulher honesta, casada, pague as suas dívidas, você é correta, fala a verdade, você é cheio de predicados, cheio de talentos, cheio de caráter. Tem um dia que a raiva transborda. Tem um dia que a inveja chega. Tem um dia que você tem maus pensamentos, maus desejos. E isso evidencia que nós somos imperfeitos. E precisamos de caminhar a cada dia para um Deus que é perfeito. O Senhor está olhando o nosso coração e as motivações por trás das nossas ações. E uma coisa que Ele abomina é hipocrisia. Jesus exorta os pecadores, Jesus fala a verdade, Jesus se assenta com os pecadores. As mesas que ele se assentavam nunca mais eram as mesmas quando ele se levantava. Jesus foi na casa dos desonestos, dos corruptos, mas quando falava de hipocrisia, ele era enfático, ele era firme, ele ia direto ao ponto. Tem um outro texto que ele se dirige aos fariseus e ele fala: ai de vocês, fariseus hipócritas, pesado na boca de um homem tão doce. Então fica claro para a gente que o Senhor espera de nós que sejamos autênticos, verdadeiros. Ah, beleza, Helena, então, estou liberada. Eu vou falar a verdade na cara dela mesmo. Por que você cortou o cabelo? Está uma bruaca, não devia ter cortado. Você engordou? Nossa, Deus, você está barriguda. Gente, isso não é autenticidade, isso é falta de educação. Guarde a sua opinião para você, se ninguém pediu. Isso não é autenticidade. Mas a gente pensa que é. Principalmente, gente, porque a nossa autenticidade, nós sermos nós mesmas, de verdade, para isso nós vamos precisar de contemplar o Senhor, para sermos aquilo que Ele deseja que nós nos tornemos. É essa a autenticidade. Nós temos cada dia mais parecidas com Jesus. Foi para isso que o Espírito Santo nos foi concedido. O Espírito Santo não foi nos concedido apenas para a gente sentir uma alegria, receber palavra profética e sentir aquela delícia que é estar na presença do Espírito Santo, receber dons, tudo isso é muito precioso. Mas o fundamento, quando Jesus fala: eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar vocês a serem como eu sou. Por isso que lá em João 13, João 15, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Por isso que nós recebemos o selo do Espírito Santo, para sermos capacitadas a viver a maneira que Cristo quer que a gente viva. E aí, ele coloca muito claramente nesse capítulo 6 de Mateus, que a gente não vai parecer, que não interessa para ele a gente parecer santa. Não interessa para ele
a gente parecer jejuar, a gente parecer melhor do que os outros, mais justo do que os outros. Gente, porque nós não somos. Tem ninguém melhor do que o outro aqui. Aquela parte que você já venceu, eu não venci. E vice-versa. Tem gente que já venceu a mentira, tem outros que lutam com a mentira. Tem uma que já venceu os maus pensamentos, isso não pega ela não. Tem outra que vive sendo assolada por maus pensamentos. Uma ficou livre da inveja, graças a Deus. A outra está insatisfeita com tudo, com a vida, com tudo, e acha que Deus só ama aquela irmã lá, onde tudo está dando certo na vida dela. O fato é que nós somos mulheres imperfeitas. Mas isso não é justificativa para nós não avançarmos na nossa caminhada com Cristo. Porque o mesmo Espírito que levantou Jesus da tumba, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito com o qual nós fomos seladas. E é aquele que nos capacita a viver de um jeito diferente. Ser uma esposa diferente, ser uma mãe diferente, ser uma amiga diferente. Não conformada com aquilo que você... eu nasci assim, eu cresci assim. Seu nome é Gabriela? Você nasceu assim. Mas agora você nasceu de novo. E quando você nasce de novo, uma outra vida começa. Mas o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que um tanto de gente muda de religião, mas não muda de coração. E isso não é conversão. A conversão fala de mudança de caminho, mudança de mente. Eu estava andando morta nos meus delitos e nos meus pecados. Me encontrei com Jesus, Ele me convenceu do meu estado. Me convidou a ser salva da ira de Deus. Salva de ser escrava dos meus pecados. Isso mudou radicalmente a minha direção. Agora eu sigo numa direção oposta àquela que eu estava indo. Isso é conversão. Não é mudar de igreja. Não é passar de católico para crente, de espírita para crente. Não, gente. O novo nascimento exige que nós tenhamos consciência. Por que que nós somos salvas? De que nós fomos salvas? Para onde a gente estava indo? E para onde a gente está indo agora? E por quê? Por incrível que pareça, gente, se eu fizer uma enquete aqui, tem um tanto de gente que não vai saber. Gente que já se acha convertida. Estou falando de visitantes que estão vindo aqui pela primeira vez. Não, se você é visitante, seja bem-vindo. Mas já vai aprendendo aí, que Jesus vai te pegar. Hoje, o maior problema que a gente tem é um mau testemunho aí fora. Um tanto de gente se diz evangélico, mas mudou de vida? Não mudou, não. Um tanto de artista fala, converti, mudou de vida? Não, está da mesma forma. E isso fica evidenciado, né? Quando eu é um artista, uma pessoa famosa, fica evidenciado. Mas isso acontece dentro das nossas igrejas, gente. Tem um tanto de gente que está dentro da igreja há anos, mas não nasceu de novo. Está lidando com os pecados reincidentes. Está lidando com um casamento quebrado. Está lidando com tantas consequências. E muitas vezes culpamos Deus. A gente quer que Deus se aliance conosco, mas nós não nos aliançamos com Ele. Quando você nasce de novo, você entra em aliança com Deus. Você foi reconciliado. Jesus veio fazer reconciliação. O que é reconciliação, gente? É religar um relacionamento que tinha sido interrompido. Certo? Jesus então nos reconciliou com o Pai. Nos apresenta o Criador como Pai. É como se Jesus tivesse vindo, pagado uma dívida que era nossa e nos desse a chave de casa, falando, volta para casa. Volta a morar em casa. Volta a morar com seu Pai. Só que a gente não vai.
Pede outro para ir e fala assim, me conta o que está acontecendo lá. Quantas vezes a gente coloca a nossa vida nas mãos de uma liderança. A liderança, gente, está aqui para te ensinar, para te aconselhar, para moderar, mas não para viver a vida cristã por você. Nós vamos prestar contas ao Senhor do que nós fazemos, do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós sentimos. Porque dele a gente não pode esconder. Você pode esconder de todo mundo, até de você mesma, mas de Deus você não vai esconder. Ele sonda os corações. Ele conhece as intenções. E Ele exige de nós autenticidade. Que nós sejamos verdadeiras. Verdadeiras diante dEle em primeiro lugar. Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, o Senhor sabe, mas eu vou te dizer, porque eu quero confessar, porque a Tua palavra diz, se eu confessar no coração, eu crer, eu vou ser perdoada dos meus pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de todo pecado e de toda injustiça. E aí a gente nomeia. Tem gente que chega, oh Deus, perdoa a minha multidão de pecados. E tá, beleza. Mas aí você pede perdão, amanhã você está fazendo de novo. E tem gente que fala, não, o Senhor é misericórdia. Depois Ele me perdoa. Eu peço perdão e vai ficar tudo bem. E não é assim não, gente. De Deus não se zomba. E se você quer entrar num relacionamento com Deus, ele tem que ser de verdade. Porque quem ama, fala a verdade. Quem ama não mente, não engana. Não é hipócrita. Não parece ser uma coisa que não é. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que é hipocrisia. Sua amiga, vamos continuar aqui no exemplo, né? Sua amiga cortou o cabelo. Ela tinha um cabelo aqui, cheio, lindo, bem tratado. Você nunca disse para ela que o cabelo dela era bonito. Nunca disse. Sempre achou, mas nunca disse. Eu não entendo isso. Por que mulheres não elogiam outras mulheres? Eu não entendo isso. Elas concorrem, mas não elogiam. Com as filhas de Deus não é assim, ok? Uma nova mentalidade, nova vida. Nascemos de novo. Daqui para frente, tudo novo. Nós somos melhores cidadãs, melhores esposas, melhores mães, melhores filhas, porque nascemos de novo. Amém? Mas aí a sua amiga está lá, aí ela foi lá no cabeleireiro, falou com ele assim, apara as pontas. Aí o cara falou assim, não, vamos cortar um pouquinho mais, vamos mudar um pouco esse visual, esse seu cabelão está ultrapassado. E o cara é o melhor cabeleireiro do pedaço. Aí você acredita nele e fala assim, tá bom. Está nas suas mãos. Eu confio em você. E aí, o cara resolve fazer um corte super moderno aqui, ó. Não combina com seu rosto. Não combina com seu jeito. Você fica arrasada, sai chorando do salão. Quem nunca? E aí vai para casa e pensa, que vontade de colar meu cabelo de novo. Já está arrasada, a encontra com a amiga. Ela já sabe que está ruim. Ela já sabe, a amiga está vendo o olho dela empapuçado de chorar. Ignora o cabelo. Agora, tá bom, Helena, e se ela perguntar? Vou mentir? Se ela perguntar, você será intencionalmente gentil. Você vai falar para ela, minha amiga, você não depende de cabelo para ser bonita. Seu coração é lindo, sua pele é perfeita, cabelo vai e volta. A hipócrita. Amiga, você viu o que fizeram no meu cabelo? Você gostou? Amei! Você está linda! Já devia ter feito isso antes. Maravilhosa! Você está linda! Vira as costas. Você viu o que fulana fez no cabelo?
Isso é hipocrisia. Você parece que gostou, parece que elogiou, parece, mas está rindo por dentro. Ou desesperada, desolada e falando, nossa, não, claro que eu não ia falar a verdade, né? Isso é hipocrisia. Você parece uma coisa, mas sente outra, pensa outra. Você fala uma coisa, mas faz outra. E é isso que Jesus confronta. Quando você orar, você não vai orar na frente dos outros, não. O que você está orando não é para Deus. Não é para Deus que a gente ora? Então por que você precisa aparecer para os outros? E isso também acontece na nossa religiosidade, gente. Acontece quando a gente se reúne nos cultos. Se alguém, no meio do louvor, senta, o povo já fica escandalizado. Mas já aconteceu vezes de eu sentar no louvor, eu sentar no meio da congregação, e eu não aguentei ficar sentada, eu tive que ajoelhar, porque minhas pernas perderam força, porque eu estava sentindo a presença de Deus tão poderosa naquele culto, que eu terminei debaixo do banco. Mas antes de eu terminar debaixo do banco, prostrada, eu sentei. Aí alguém está lá sempre para julgar. Olha lá, não aguenta nem o louvor. Cuida da sua vida. O que você está fazendo olhando para a irmã no louvor? Vai louvar você. A parte do culto onde a gente presta culto, é o período do louvor e o período do ofertório. E essa aí é você e Deus. E Deus conhece o seu coração. Não adianta você levantar a mão simplesmente porque a líder de louvor falou, levanta a mão. Aí você fala, ai que ódio, não quero levantar a mão. Então não levanta não. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ai meu Deus, quem inventou esse negócio de olha para a pessoa que está do seu lado? Você não gosta? Tá... Senhor, irmã. Aliás, gente, vou deixar a dica aqui, pastores, líderes de louvor. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Prepara o ambiente, porque o Espírito convence. Vocês não são animadores de auditório. Vocês são ministras de Deus. Fecha aspas. É porque de repente, gente, todo mundo faz e a gente vai repetindo, não sabe nem por quê. A gente pega o jeito. Aí a gente acha que é um padrão. E aí a gente começa a repetir, mas sem questionar. É para fazer isso mesmo? Autenticidade é você saber o que você está fazendo, colocar em prática aquilo que Deus mandou você fazer. Então, se você não quer levantar a mão, não levante, porque você pode enganar a líder de louvor, mas você não vai enganar Deus. Ah, mas o que vão pensar de mim? Pois é, a síndrome de Saul, né? Deus rejeitou Saul. Porque ele estava mais interessado na opinião dos outros sobre ele do que em obedecer a Deus. Ele tinha acabado de ser rejeitado por Deus. Deus avisou através de Samuel que estava tirando a unção de cima dele e que ia colocar sobre um outro rei que ele ia ungir. E ele ainda pediu para Samuel, vai comigo e me honra diante do povo. Tem um autor do século XX que fala, quando procuramos honras, desviamo-nos de Deus. Isso é o fato. Não procura honra, não. Não procura por honra. Procura o caminho da humildade. A nossa autenticidade, ela tem que emanar do cristianismo. Se você nasceu de novo, é parecida com Jesus. Cristão, então, é o quê? Cristão é seguidor de Cristo, certo? E quem está seguindo a Cristo está imitando a Cristo. Sim ou não? Então, se você está imitando a Cristo, que isso comece no seu coração. Comece nos seus pensamentos. Às vezes a gente faz campanha, vem no culto de oração, se consagra, faz jejum para receber uma bênção, para um filho voltar para a casa do Senhor, para vir uma bênção financeira, para receber uma casa própria. A gente se esforça muitas vezes para conseguir coisas materiais ou coisas referentes a essa vida aqui. Mas a gente se esforça tão pouco para falar, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu continuo tão irada. Me batiza no Seu amor, Senhor. Muda o meu olhar, Senhor.
Compartilha comigo mansidão, Senhor. Teu Espírito, fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu vou orar por isso, eu vou jejuar por isso, eu vou buscar isso. Eu vou andar com gente que quer isso. E eu vou viver autenticamente como filha. Essa é a nossa identidade, gente. Depois que o nosso corpo for destruído pela terra, pelos vermes, nós continuaremos sendo filhas de Deus. Porque isso aqui, gente, isso aqui é só nossa casa terrena. Nós não somos isso aqui. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é a nossa casa. Nós viemos de Deus, que é Espírito, e vamos voltar para Deus, que é Espírito. E é o Espírito dele que modela o nosso espírito. E isso nos toma por inteiro. Nossa alma, nosso corpo, até esse corpo ser ressuscitado e glorificado. Porque não dá para continuar nesse material, por isso que os nossos corpos serão glorificados. Nós vamos receber um novo corpo. Mas a nossa identidade, o que vai nos levar, o que vai fazer o nosso espírito repousar em Deus, ir para Deus, voltar para Deus, é a nossa identidade de filha. Luciano Subirá conta um testemunho muito forte de alguém que ele conhecia, um pastor que ele conhecia, que tinha vindo do ocultismo. Ele praticava ocultismo, algumas obras malignas mesmo, ele sabia que estava trabalhando para demônios e tal. Mas ele tinha que fazer algumas coisas que era pedido para ele. Então, a orientação do guia dele foi: vai no cemitério e desenterra um corpo. E eles pagavam, chantageavam o coveiro, né, para fazer vistas grossas, e eles literalmente desenterravam o corpo e tiravam daquele corpo alguma coisa necessária para um tipo de sacrifício ou ritual, sei lá o quê. E esse homem foi para o cemitério e escolheu a tumba. Quando ele escolheu a tumba, começou a remover as coisas de cima para cavar, aí o capetão apareceu para ele e falou assim: pode parar, vamos mudar. Por quê? Essa aí a gente não pode tocar. Aí ele falou assim: por quê? Por que não? Que ela é dele. Vão para outra tumba. E aí ele ficou intrigado. Espera aí, como assim? E aí ele foi atrás de quem era a pessoa que estava escrita lá na lápide. Quem era aquela pessoa? Ela tinha falecido há pouco tempo. Era um cadáver do dia, recente. Por isso que ela foi escolhida, porque era um cadáver daquele dia. E aí ele foi procurar saber. Uma mulher piedosa, esposa de um pastor, que viveu a vida ao Senhor, devotada ao Senhor. Até o nosso corpo será protegido. Mas não é Ele que nos define. Não é a cor da minha pele, não é o meu cabelo, não é um bairro que eu moro, o carro que eu dirijo. Não é nada disso que é minha identidade. O mundo espiritual me vê como filha. E eu tenho que manifestar no mundo físico o que o mundo espiritual já sabe. Isso é autenticidade. Vocês são filhas de Deus. Nasceram de novo. Receberam uma nova identidade. O espírito de vocês foi reconectado ao Espírito de Deus. E isso garante a salvação, inclusive do seu corpo. Porque se o corpo não fosse importante, Deus não protegia lá no cemitério. Se o corpo não fosse importante, Deus não iria ressuscitá-lo no último dia. O corpo é importante, mas não é ele que define você. Você não é o seu corpo serve a você. Vocês me entendem, gente? E se o nosso espírito foi reconectado a Deus, nós agora somos filhas de Deus, então que vivamos como filhas de Deus. Que a gente manifeste aqui no mundo material o DNA de Deus.
Isso não tem nada a ver com mostrar para os outros, aparecer para os outros. Mas esse é o caminho mais fácil. É mais fácil você não criar a casa e levantar a mão. É mais fácil você não criar a casa e... A paz do Senhor, irmã. É mais fácil você não criar a casa. Por quê? Porque aí você aceita. Se eu for uma pessoa que for caminhar na verdade, um tanto de gente vai me rejeitar. Eu vou passar lá no meu emprego a ser chamado de Santa Rona. Seja cheio do Espírito de Deus. A gente fala muito e faz pouco. A gente fala muito de Deus, fala da Bíblia e tudo, mas não cumprimenta o porteiro do prédio. A faxineira ou a secretária doméstica não come na sua mesa. Oi? Você humilha aqueles que você acredita que são menores do que você hierarquicamente. Você mente. Você só nega o seu trabalho. Você sai antes da hora e pede para a colega bater o cartão. Você chega atrasado e pede para a colega bater o cartão. Isso não é manifestar Deus. Isso não é ser parecida com o Pai. A gente continua manifestando as obras da carne. Aquela pessoa que a gente era antes de nascer de novo. Se nascemos de novo, desenvolve, cresce, avança. Amanhã você vai ser mais santa do que você é hoje. E quanto mais parecida com Jesus você for, e eu não estou falando de se tornar chata, né, gente? Porque Jesus era o seguinte, a criançada andava atrás dele. As crianças não podiam ver Jesus, os discípulos até falavam, gente, que meninada. Vocês sabem, criança não vai atrás de gente chata, de gente brava, sim ou não? Criança vai atrás de gente que é bem-humorada, gente que é amorosa, gente que é divertida. Ô tio, não é assim? Eles andam atrás, cola naquelas pessoas que são cativantes. Então Jesus não era o chato, definitivamente. É aquele cara que converte e vira o chato. Vou quebrar suas imagens. Bando de hipócritas. Não vou me sentar na roda dos escarnecedores. A família olha para ele e fala, meu Deus do céu. Esse Deus aí eu não quero não. Fulano ficou chato. Não estou falando disso não, gente. Estou falando de fruto. Se você lavava as vasilhas para sua mãe, agora você lava mais. Se você era gentil, agora você é mais. Se você era amoroso, fala, mãe, pai, te amo. Agora você é mais. O Senhor não piora não, gente. A religião piora, gente. O relacionamento com Deus nos torna parecidas com Jesus. E é isso que nós precisamos de perseguir. É tão lindo quando a gente olha, a Bíblia é repleta de mulheres autênticas. E a gente, para citar uma delas, a mulher do poço. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ela foi ao poço no horário mais quente do dia. Porque ela não queria entrar em contato com ninguém. Mas ela não pôde escapar de Jesus. E ela foi verdadeira com ele. O que você está me pedindo? Água. Eu sou samaritana, você é judeu. Aí Jesus, e ela começa uma conversa teológica com Jesus. Aqui, onde que é o lugar da adoração? Talvez foi por isso que os 5 maridos dela mandaram embora. A mulher perguntava muito. O texto não fala se ela tinha tinha recebido carta de divórcio por causa de adultério ou comportamento sexual. Naquela época, o homem queimou o arroz, carta de divórcio. Mulher fala demais, carta de divórcio. Tanto é que Jesus falou, não, vocês vão dar carta de divórcio por qualquer coisa, não. Não é assim, não. O show da Xuxa é esse.
Essa é a frase do ano, né, gente? Meu Deus. Jesus colocou um parâmetro e falou, olha, eu vou colocar um parâmetro por causa da dureza do coração de vocês, porque o desejo do Pai é que não haja divórcio, é que vocês perdoem, matem o orgulho, cumpram a aliança. Esse que é o desejo de Deus. Mas se precisar de divorciar, não vai ser por qualquer motivo, não. E ela estava lá, fazendo perguntas difíceis para Jesus. Autêntica. Os autênticos incomodam. São incompreendidos. Principalmente se você já se apossou da sua identidade de filha. Mas filha é parecida com o irmão mais velho. Jesus não tinha o nariz empinado porque era filho. Jesus se esvaziou porque era filho. Totalmente ao contrário do príncipe desse mundo. Quis ser como Deus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou. E esse é o nosso modelo. Por isso que quando ele ensina as bases, ele fala lá, felizes são os pobres em espírito, os humildes, os que têm fome e sede, os que choram. Esses são felizes. E aí vem as promessas que ele dá. Possuirão a terra. Eles vão avançar, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os humildes receberão a terra por herança. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Os misericordiosos obterão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por causa da justiça, é deles o reino de Deus. É isso. A nossa identidade. Abraça ela e seja autêntica. Bora servir? Essa é a nossa identidade. Perdoar, andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa. Não conviver só com aquela galera que você gosta, mas ser luz onde mais precisa de luz. Deixa de ser essa esposa rixosa, minha lenda. Você não vai ganhar o seu marido degladiando-se com ele, querendo provar que está certa. Assuma o lugar que Jesus assumiria. Nós perdemos tanto por causa do orgulho. Nós perdemos tanto querendo provar que a gente está certo e tem razão. E pior que muitas vezes a gente nem tem razão. Solte as pedras. Aqueles fariseus que queriam apedrejar a mulher, pelo menos eles foram honestos. Quando Jesus falou, quem não tem pecado, pode apedrejar. As pedras só foram caindo no chão. E aquele que poderia apedrejar, tampouco eu te condeno. Vá, não peques mais. É isso que o Senhor quer, que a gente avance e não peque mais. Não andemos cativas dos nossos vícios, das nossas manias. Para de fofocar. Eu sei que é bom, mas é mortal. É mortal, gente. Sexo também é bom, mas se ele é feito fora do contexto do casamento, é mortal. Um dia o meu filho pequeno, o Arthur, ele era criança. E ele estava tendo umas aulas na escola sobre como combater as drogas. E ele virou para mim e falou assim, mãe, droga é bom, né? Eu falei, que é isso, menino? Misericórdia? De onde você tirou isso? Não, mãe, é bom, porque se não fosse bom, ninguém ia procurar. É ruim depois, quando a pessoa fica viciada, né? Ela aí, ó, ela pega igual numa armadilha, né, mãe? Meu filho, é isso mesmo. Então, não devemos nem experimentar, né? É, isso aí, porque pode ficar preso, né, mãe? É. Mas aquele dia, ele chamou a minha atenção. Tudo que nos leva a pecar é fácil. É bom. A gente peca assim, ó, sem fazer esforço. É só soltar a mão.
a gente inveja, a gente fofoca, a gente seduz, E o Senhor nos chama a negar a nós mesmos e segui-lo, imitá-lo e perseguindo as pegadas dele, tendo ele como padrão. Ele é o exemplo, ele é o padrão. E sermos autênticas na imitação do Mestre e manifestar esses sinais. Para de fofocar. O nome do Senhor não é glorificado na maledicência, em ficar passando uma informação ruim. Nós somos chamadas para pregar o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. Você só está propagando as más. Para de mandar aquele link no WhatsApp e falar assim, estou mandando para tu orar. É para orar nada, gente. É para proclamar a má notícia. Fazer chegar mais longe. Que a fofoca pare em você. Que a má notícia pare em você. Vivamos como mestre. Perdoe quem você precisa perdoar. Você fala que é crente, vem para o congresso, vai para a sua igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, sai e volta para casa, com a Bíblia debaixo do braço. Não fala com o irmão de sangue. Não fala com seu pai, com sua mãe. Está dando um gelo no marido. Isso não se parece em nada com Jesus. E Ele nos chama, sim, para viver uma vida autêntica, verdadeira, mas sendo moldada por Ele, de fé em fé, de glória em glória. Não tente parecer o que você não é, mas busque ter o coração transformado para se tornar quem você precisa ser. Deixa o Espírito Santo tratar aquelas coisas que você resiste. Vai lá, pede perdão. Ele que me ofendeu. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta. Volta, reconcilia-te com teu irmão. E então venha e oferece a tua oferta. Não dá para adorar a Deus. A adoração fica interrompida. Ele diz aos maridos, não trate, o apóstolo Pedro diz aos maridos, não trate a sua mulher com amargura, senão Deus não vai ouvir as suas orações. Nós precisamos de perdoar, minhas lendas. Você não sabe o que eu sofri, mas você sabe o que Jesus sofreu por sua causa. Então vale a pena obedecer. A gente não perdoa pensando que a gente está vencendo. Quando você não perdoa, é você que adoece. Às vezes a pessoa que te feriu, nem lembra que te feriu, ou nem sabe que te feriu. Ou não está nem aí se te feriu. E isso não é parâmetro para a gente não perdoar, não. Ele não me pediu perdão? Libere o perdão. Dá a túnica e também a capa. Isso também fala de perdão, de conceder, de ir além. Perdoe. Se a gente não consegue, gente, nas coisas primárias, ser a semelhança de Cristo, como nós estaremos prontas para sermos mortas por amor de Cristo? Quantas de nós aqui estarão prontas para serem presas por amor de Cristo? Por carregar uma Bíblia? No Oriente Médio isso já acontece. Se uma pessoa é pega dando uma Bíblia para outra, ela é presa. E dependendo do país, é crime passível de morte. Nossos irmãos cristãos lá no Oriente, eles já sabem como é ser parecido com Jesus. Eles são assim com os apóstolos. São iguais. Estão dispostos a entregar a vida por amor a Cristo. E nós, aqui no Ocidente, nas nossas poltronas acolchoadas e jogo de luz e LED, temos tantas facilidades, o que deveria nos dar ainda mais maturidade, possibilidade de ir fazer mais. Mas a gente faz não.
A gente não está dando conta de fazer o mínimo, gente. E não é porque a gente não se esforça, porque o nosso esforço é lei. Leva a gente até um ponto. É que está faltando intimidade, dependência. Se você tem uma vida aos pés de Jesus, minha linda, quer você queira, quer não, você será transformado. A gente fica parecido com quem a gente anda. Você lembra quando você era adolescente? Sua mãe não aguentava mais você falando igual a sua amiga. Vocês vestiam igual, andava igual, falava as mesmas gírias. Você está falando igual fulana, porque anda o dia inteiro. Não é sobre esforço. Não é sobre tentar, na força do meu braço. É se render. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Se demore. Por isso que Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. Marta estava fazendo coisas boas, gente. Marta estava cuidando de preparar comida para Jesus e seus discípulos. Numa época que não tinha geladeira, não tinha pia dentro de casa, não tinha delivery. Ela precisava de se organizar com aquilo que ela tinha em casa para alimentar, no mínimo, 13 homens que caminhavam longas distâncias, ou seja, famintos. O que ela estava fazendo era bom. Então você, na sua força, você pode fazer coisas boas. Mas a melhor parte. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu. Eu encontrei o bem mais precioso. Você guarda o seu bem mais precioso. Você não negocia o seu bem mais precioso. Você vende tudo para adquirir o que é mais precioso. Jesus é mais precioso para você? Ou isso é só uma música bonita? O dia que o Senhor ocupar a centralidade da nossa vida, dos nossos afetos, das nossas atenções, o dia que nós o contemplarmos, através das Escrituras Sagradas, nos nossos momentos no secreto, derramando, confessando os nossos pecados aos pés dele. Não tem como a gente continuar a mesma pessoa, é impossível. Porque a luz destrói as trevas. A luz destrói as trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Se você acende um palito de fósforo no breu, aquela pequena luz se torna maior do que toda a escuridão. Então não se contente em ter uma vida cristã meia boca, minha linda. Não se contente em andar no modelo dos fariseus. Não se contente em parecer santa, parecer que jejua, parecer que ora.
Ore em secreto. Jejue em secreto. Vai para o seu quarto. E aí ele trabalha em você. Aí você fica autêntica e idêntica. Fecha os seus olhos. Eu não costumo fazer isso sempre, eu faço isso raramente, mas estou sendo impelida pelo Espírito. Eu acredito em memoriais, em marcos. Não é um apelo emocional. Presta atenção. Som do coração. É entre você e Deus agora. Não é com você, comigo, não é com você, com as pessoas que estão aqui, é você e Deus. Você quer se comprometer nessa noite a dizer: Senhor, eu vou me aproximar mais. Eu vou pôr o celular para despertar. Eu vou separar uma hora no meu dia. Eu vou largar tudo o que eu preciso fazer para me assentar nos seus pés, nem que seja por 10 minutos. Não faça isso emocionalmente. Faça disso um marco. Se você deseja dar um passo na sua vida devocional, ir além. Oh, Helena, mas eu já faço devocional. O Senhor é como o mar. Você nunca vai chegar no fundo. Nunca. Mas sai da praia. Compra uma roupa de mergulho. Vai conhecer os corais. Vai mais, vai. Se você quer ir um pouco mais, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, declarando com esse gesto que você está assumindo um compromisso com o Senhor. Nós vamos orar juntas. Pode vir. Pode vir. Chega aqui pertinho. E já faça a sua oração ao Senhor. Senhor, eu estou aqui porque publicamente eu estou declarando diante do céu, do inferno e dessas pessoas que estão aqui que eu quero mais de Ti. Não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por quem o Senhor é. Eu preciso ser transformada à sua semelhança para que eu seja autêntica. Primeiro eu tenho que ser idêntica, para depois ser autêntica. Me ajuda, Senhor. Espírito de Deus, me fortalece. Me dá estratégias para eu não sucumbir ao relógio, para eu não sucumbir à rede social, para eu não sucumbir ao tempo, à preguiça, à procrastinação. Eu quero. Pode chegar mais para frente que tem mais gente chegando. Pode chegar bem pertinho aqui. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Aí, com essa declaração nos seus lábios, faça a sua oração de entrega para o Senhor aí. Abra sua boca.
Fala com Ele o que você precisa falar, o compromisso que você precisa fazer. Senhor, eu quero mais. Eu me comprometo a te buscar mais. Eu me comprometo a me virar, Senhor, para me alimentar da tua palavra, para ter mais tempo de oração. Eu vou abrir mão de algumas coisas para que eu tenha mais tempo com o Senhor. Me fortalece nessa decisão, Espírito Santo. Me ajuda a depender, a confiar, a me render, a me entregar, para que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer e mude o que só o Senhor pode mudar. Eu não posso fazer nada sem o Senhor, Jesus. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Minha transformação é aparente, Senhor, mas o Senhor me transforma de dentro para fora, limpa o meu coração, lava os meus pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, escuta o clamor dos lábios das tuas filhas, Senhor. Elas saíram dos seus lugares num sinal físico de rendição, de entrega, de compromisso. Oh, Senhor, que elas sejam como Maria, que elas troquem o serviço pela dependência, que o serviço seja consequência da dependência, da entrega, da rendição. Nos perdoe, Senhor, porque o Senhor mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Mas nós temos buscado em primeiro lugar as demais coisas, Senhor. Nós temos buscado primeiro as demais coisas. Nós queremos buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. E de tudo mais o Senhor cuida. O Senhor dirige. O Senhor governa, reina sobre nós. Eu oro por cada uma delas, Pai, e peço que elas sejam fortalecidas nessa decisão. Espírito Santo de Deus, nos convence do que precisamos ser convencidas. Nos trabalha como o Senhor quer trabalhar. Transforma os nossos hábitos, para que o Senhor ocupe a centralidade da nossa vida. Nós colocamos no teu altar os nossos vícios. Vícios em redes sociais, vícios em moda, vícios em perder tempo com conteúdos que não edificam no YouTube. Tudo que tem roubado o nosso tempo, Senhor, nós colocamos aos teus pés, porque o seu valor é maior. Queremos ser como Maria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.